Olá, seja bem-vindo ao dia 289 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e você está no canal de leitura que nós lemos a Bíblia toda em um ano. Nós lemos o Novo Testamento 2 vezes ao ano e nós lemos também os Salmos 2 vezes. E você pode deixar o teu curtir, o teu comentário, ativar o sininho de notificações e também compartilhar com mais amigos para que assim o canal se torne conhecido e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da palavra que nos liberta. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 19, iremos a 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, iremos a Daniel, no capítulo 1, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 105. Aqui, em 1 Reis, no capítulo 19, nós vamos encontrar a fuga de Elias para o Horebe, nós vamos encontrar o Senhor aparecendo para Elias, e também nós vamos encontrar o chamado do profeta Eliseu. Vamos a essa leitura? Diz assim, 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que Deus me castigue com todo vigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei em Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolah, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Jazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No momento que sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzido a 12ª parrelha. E Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou sua parrelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje nós iremos ler Tessalonicenses no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele fala do seu ministério,
na cidade de Tessalônica. Vamos a essa leitura? Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus. E vocês, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem por intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus por nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo, assim, tanta afeição, decidimos dar a você não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa e justa e irrepreensível entre vocês. Os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem a nossa parte, a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como uma palavra de homens, mas conforme ela é verdadeira, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus, e os profetas, que também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Dessa forma, continua acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pelas saudades que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, mas não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vamos agora iniciar mais uma jornada, mais um livro. Dessa feita, nós vamos ao livro de Daniel. Aqui em Daniel, no capítulo 1, nós vamos ver Daniel na Babilônia. Vamos ler essa leitura do texto sagrado de Daniel lá na Babilônia. Assim nós podemos conhecer um pouco mais de Daniel. A leitura diz assim, Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligente, que dominasse vários campos de conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhes as línguas e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados. Em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o reino. Davi permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. Nossa última leitura de hoje está em Salmo 105. Aqui ele vai falar para que nós possamos proclamar o nome do Senhor. Também ele vai relembrar os feitos que o Senhor fez por Israel e por todo o povo. Vamos a essa leitura? Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem o coração de vocês na busca do Senhor. Reconheçam o Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua presença, lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e das sentenças de juízos que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, ele confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: Darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino para o outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com corrente e com ferro prenderam-lhes o pescoço, até cumprir a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo e o governante do povo os libertou. Ele constituiu o senhor dos palácios e administrador de todos seus bens, para instruir os seus oficiais como desejava e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã, Deus fez proliferar o seu povo, tornou-se mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles, para que odiassem o povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio das quais realizou os sinais milagrosos e suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou a água deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e um enxame de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, os raios flamejantes em toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores de seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro,
Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para sempre lhe dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para o que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, nós retornaremos amanhã com mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!